Deixa eu ler aqui. Provérbios, capítulo 16, versículo 21. O sábio de coração é considerado prudente, e lábios gentis promovem a instrução. Amém, queridos? Na Almeida Revista Atualizada, está assim, o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Então, o tema dessa pregação é tirado do próprio versículo: a sabedoria no coração e a doçura nos lábios. Esse é o tema, é o próprio versículo. Amém, queridos? Você lendo com bastante atenção esse versículo 21, você vai perceber que ele está falando de uma coisa muito importante. Na verdade, tudo aquilo que a gente lê na palavra de Deus é muito importante, absolutamente importante. Mas a importância desse versículo 21, ele vai destacar aqui duas virtudes que eu preciso me apropriar. A primeira virtude aqui é a sabedoria do coração. Amém? É o próprio versículo que ensina isso. E quero lembrar você que está sendo gravado, e se você não tiver caneta nem papel para escrever, depois você vai no YouTube, você entra ali no PNL VC TV e vai estar essa ministração disponível para você. Tem a do pastor Jesus, que ele está sempre postando também nos grupos, então você tem como depois fazer as suas anotações, tá bom? Então a primeira virtude que é muito importante aqui é a sabedoria do coração. Esse coração aqui é a alma, é o seu intelecto. Amém, queridos? É o seu homem espiritual, é o seu homem interior. Essa é a primeira virtude. E a segunda virtude mais importante aqui é a doçura nos lábios. Isso foi o Espírito Santo de Deus que tomou a vida do rei Salomão e inspirou ele a escrever esse capítulo 16 de Provérbios, que ele fala inteiramente de sabedoria. Então, a pergunta é: o que é a sabedoria? Refere-se ao entendimento profundo. Quando você pensa numa pessoa sábia, você logo já deve definir esse homem ou essa mulher que recebeu de Deus esse dom da sabedoria como uma pessoa de sabedoria muito aprofundada. Isso significa dizer que essa sabedoria profunda ele sabe aplicar de maneira correta. Amém? Ele sempre vai aplicar essa sabedoria de maneira correta no que diz respeito ao conhecimento. Então, a sabedoria, ela é a aplicação correta do conhecimento. Muitas vezes as pessoas têm o conhecimento, mas lhe falta o quê? A sabedoria. Já a pessoa que tem a sabedoria, ele sabe como aplicar o conhecimento. Então, isso é muito importante como virtude. Então, esse versículo aqui, ele está nos apresentando duas virtudes: a sabedoria do coração e a doçura dos lábios, no que diz respeito ao ensinar, ao comunicar. E quando ele fala doçura nos lábios, representa a maneira, representa o modo como a gente se comunica,
ou a maneira como transferimos essa sabedoria, né? Como é que eu me expresso através desse dom que Deus nos dá, que a gente chama sabedoria, né? Então, o que o versículo está falando, no que diz respeito à doçura dos lábios, é a gente saber transmitir ela com gentileza, é a gente saber transmitir ela com amor. Ela tem que ser transmitida dessa forma: gentileza, com delicadeza, né? Toda arrogância deve ser deixada de lado e você vai apresentar isso com muita humildade. Amém, queridos? A Bíblia diz que na frente da honra deve ir a humildade. Aqueles que querem ser honrados, manda a humildade na frente, porque com certeza a honra virá como consequência. Então, eu quero falar um pouco dessa parte A desse versículo e depois eu falo um pouco também da doçura dos lábios. Amém, queridos? O sábio de coração será chamado prudente. Eu quero falar um pouco disso, né? O sábio do coração será chamado prudente. Tiago, no capítulo 1, versículo 5, pode ser na NVI. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Mas eu quero que seja rápido, senão eu vou ter que usar por aqui. Se demora muito, eu venho por aqui. Tiago 1, 5. Deixa eu ler aqui pelo meu. Veja, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem desprezar ninguém, e lhe será concedida. Amém? Eu tenho um exemplo bíblico aqui para vocês sobre isso, que é o rei Salomão. Eu já vou passar aqui para você o texto bíblico. Amém? Esse versículo aqui de Tiago 1,5 está falando que a sabedoria verdadeira, ou a verdadeira sabedoria, ela não vem do homem, ela vem de Deus. Amém? E é isso que Deus está falando. Se você tem falta de sabedoria, então o caminho é você conversar com Deus acerca dessa falta de sabedoria e pedir a Deus pela sua graça que lhe abençoe, né, lhe dando sabedoria. E Ele vai dar, porque aqui diz que Ele dá a todos de maneira muito generosa, sem desprezar ninguém. Aqui são todas as classes sociais. Amém? Então, prudência é agir com discernimento, porque ele está falando que o sábio do coração será chamado de prudente. Amém? Então, já que a pessoa tem a sabedoria, ele precisa também do quê? De prudência. Amém? Então, a prudência é isso, é agir com discernimento. E o que é isso? É você evitar decisões precipitadas. Ou seja, pense antes de agir. Sempre pense bem antes de você tomar as suas decisões. Então, o sábio, ele é chamado de homem prudente, porque, queridos, ele tem esse cuidado, né, de ser uma pessoa prudente, de refletir, sabe, de pesar bem tudo sobre as decisões que ele precisa tomar. E o mesmo autor, ele escreve isso em Provérbios 14, versículo 15. Ele escreve isso aqui também. Provérbios capítulo 14, versículo 15. Deixa eu ler para vocês. Eu estou na NVI. Olha só. O ingênuo
acredita em qualquer coisa. Então você já percebe que é uma pessoa que não tem prudência. Né? Você já percebe que é uma pessoa que não tem sabedoria. Você já começa a perceber isso aqui. Mas o prudente presta atenção onde pisa. Está vendo? Então, 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 a 12, vai dar esse exemplo aqui. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 até o 12. Veja. Aqui está falando do rei Salomão. Eu já vou direto no que eu quero. Amém? Olha só. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem é capaz de governar este teu grande povo? Versículo 10. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Então, perceba que Tiago 5 está falando, se você não tem sabedoria, faça como Salomão. Ele estava orando e Deus perguntou para ele, o que é que você quer que eu faça por você? Ele poderia ter pedido muitas aquisições, ele poderia ter pedido a derrota dos seus inimigos, mas ele pediu algo que já mostra um homem que já tinha uma sabedoria. Ele falou, Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria. E é o que Tiago 1, capítulo 1, versículo 5 fala, peça. Porque Salomão pediu, sabe? Isso agradou a Deus. Então, quando nós estamos orando e a gente pede a Deus a sabedoria, irmãos, isso é algo que deixa Deus muito impactado. E Deus sempre vai olhar com bons olhos as pessoas que fazem esse pedido a Deus. Amém, queridos? Então, o versículo 10 diz que esse pedido que Salomão fez agradou a Deus. Por isso, Deus lhe disse, versículo 11. Por isso, Deus lhe disse, já que você pediu isso, não uma vida longa. Olha só, você poderia ter me pedido uma vida longa. Nem riqueza, você poderia ter me pedido riqueza. Nem pediu a morte dos seus inimigos. Então Deus vai listando as coisas que uma pessoa que não tem sabedoria teria pedido. Eu quero viver muito, eu quero ser um homem rico, né, comprar aviões, jatos, iates, viajar para Abu Dhabi, essas coisas assim. Eu quero que todas aquelas pessoas que me são ameaças, né, o Senhor trate com essas pessoas. Então Deus vai listando aqui, né, mas você pediu discernimento. Olha só, discernimento é sabedoria. Você pediu discernimento para administrar a justiça. Versículo 12, farei o que você pediu. Você pediu sabedoria. Então eu vou lhe dar sabedoria. Olha só, eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Olha que coisa impactante, irmãos. Ou seja, tirando Jesus, Deus está falando. Todas as pessoas que já viveram, todas as pessoas que vivem e todas as pessoas que ainda vão nascer, nenhuma dessas pessoas terá a sabedoria que um homem que já passou por aqui teve, chama-se Salomão. E essa sabedoria foi adquirida onde? Pela oração.
pela oração. A gente pede tanta coisa para Deus, mas a gente nunca leva em consideração, nas nossas orações, pedir sabedoria para Deus. Porque você percebeu que com a sabedoria, ele teve tudo isso que Deus listou aqui. Ele teve fama, ele teve riqueza, ele teve prestígio, ele teve tudo. A sabedoria leva você para patamares mais altos. Estão compreendendo isso, pessoal? Tem graças a Deus aí? Eu vou citar um caso aqui. Eu preciso ler, para você ver a importância disso. O versículo 16, do mesmo capítulo, até o versículo... até o versículo 28. Eu preciso ler para você. Eu tenho vários exemplos aqui, mas eu vou até onde der. Amém? De horário a gente encerra. O versículo 16 do capítulo 3 está falando de um veredito de um sábio. Então, fala assim: certo dia, eu estou na NVI, tá, pessoal? Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: se me permites, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho enquanto ela estava comigo em casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Então ela se levantou no meio da noite, enquanto eu, tua serva, dormia, e pegou o meu filho, que estava do meu lado, e pôs ao lado dela. Depois colocou o filho dela morto ao meu lado. Quando amanheceu, e eu me levantei para amamentar o meu filho, ele estava morto. Quando, porém, olhei bem para ele, com a luz da manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu filho, o seu é o que está morto. A primeira, porém, insistia: não, o que está morto é o seu, o meu é o que está vivo. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: esta afirma: o que está vivo é o meu filho, e o seu é o que está morto. Aquela diz: não, o que está morto é seu, e o meu é o que está vivo. Então, veja, olha só, irmãos, 2 mulheres, uma mentindo, outra falando a verdade. Não tinha uma testemunha ocular dentro daquele ambiente. E o rei Salomão está diante de uma situação que ali vai decidir, queridos, uma coisa muito importante: a maneira justa de tomar decisões. Amém? Então ele faz uma leitura. Quem é que está falando a verdade? Quem é que está mentindo? Uma está falando a verdade e outra está mentindo. Agora, como é que eu posso saber, né, entre as duas, quem é que está falando a verdade? Então, versículo 24, o rei ordenou: traga-me uma espada. Trouxeram-lhe, e ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. Versículo 26, a mãe do filho que estava vivo, movida de compaixão pelo seu filho, clamou:
por favor, meu Senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. Quem é que estava falando a verdade aqui? Quem? Ela. Você está vendo o que a sabedoria faz? Ele iria de fato matar aquela criança? Ele iria fazer isso? Não. Mas usou de quê? A sabedoria. E a sabedoria é justamente a aplicação do conhecimento. Ele não tomou conhecimento de toda a situação? Não tomou? Como foi que ele aplicou esse conhecimento? Amém, queridos? É isso que nós precisamos. Eu li uma frase que não é minha e eu não lembro onde foi que eu li. Mas essa frase diz: ore para que Deus abençoe as suas decisões. Para depois você não ter que orar a Deus pelas consequências. Olha só que coisa interessante. Amém? Se você não orar a Deus pedindo sabedoria para tomar a decisão correta, você vai ter que orar depois pedindo a Deus, sabe? Pedindo a Deus o livramento pelas consequências que vêm. Então, é de saltar os olhos, sabe? A gente lê essas coisas, mas a gente passa como se fosse a galope. A gente não para tirar lições, sabe? Para as nossas vidas. Irmãos, sabedoria. O que falta para mim, o que falta para você, o que falta para nós, é fazer o que Salomão fez. Se você ler versículos, sabe, todo o capítulo 3, 1, 2, 3, 4, 5, todos os versículos, ele estava orando, ele estava derramando a sua alma diante de Deus. E Deus apareceu. Sabe, posso te ajudar? Pode sim, Senhor. O que é que você está precisando, filho? Senhor, eu preciso de sabedoria. Parece simples, mas é tão difícil da gente pedir. Sabe? A gente ajoelha-se e a gente pede a Deus tantas coisas. Sabe? Tantas coisas. E aquilo que é trivial, né, para nos conduzir com sucesso, a gente não pede. A gente não pede. E aí, versículo 25. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo. Está vendo? Uma pessoa que tem sabedoria, uma pessoa que tem prudência, ele passa a ser observado com um outro olhar. Olha que coisa interessante. E passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Veja você. A Bíblia fala de José do Egito. O tema é a sabedoria no coração e a doçura nos lábios. Só para você saber, né, o GPS, para onde é que a gente está indo. Primeiro estamos falando de sabedoria, amém? Falamos de Salomão e aqui falar de José no Egito, que usou a sabedoria para interpretar sonhos e administrar os recursos, né, de Faraó. Isso está em Gênesis 41, 38 a 40. Gênesis capítulo 41, 38 a 40. Eu já vou direto no que quero. Veja.
Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em que está o Espírito de Deus? Aqui está falando dos 7 anos de fartura, dos 7 anos, né, de escassez. Amém? E Faraó chamou todos os sábios, todos os seus conselheiros, e ele reconheceu que aquela sabedoria não era uma sabedoria humana. Será que vamos achar alguém como José, em quem está o Espírito? Não é com E maiúsculo ali o Espírito? Não é? Deus está nele. Está falando o quê? O dom da sabedoria que está nele foi dada por Deus. É isso que eu preciso me apropriar. Senhor, o Senhor dá generosamente. Tiago 1,5 fala disso. Então me dê também. Então o faraó disse a José, 39. Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas. Veja que faraó não está falando, né? Você é uma pessoa incrível. Né? Você é a pessoa mais sábia dentre todos os meus sábios. Não é isso que ele está falando. Não é isso. Ele está falando, uma vez que Deus lhe revelou. Então ele reconhece que veio do alto. Veio de Deus. Essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Que sabedoria é essa? É intelectual? Não, é espiritual. Ela vem de Deus. Não há. Em toda a terra não há. Nesse contexto aqui, só depois Salomão. Amém? Nesse contexto aqui. 40. Você será encarregado da minha casa e todo o meu povo acatará as suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior do que você. Quem foi que abriu as portas aqui? Humanamente falando, a sabedoria. Amém? Foi a sabedoria. Quer que as portas se abram para você? Quer ser honrado? Porque o texto diz que quando Israel viu a forma como Salomão tratou um caso difícil de duas mães, uma falando a verdade e outra mentindo, e a forma como ele julgou com justiça, diz que eles ficaram tão impactados que passaram a honrá-lo por conta do seu julgamento justo. Honra. Então, a sabedoria, ela abre portas. A sabedoria vai te conferir respeito, honra, posicionamento, sabedoria, queridos. Não precisa passar por cima de ninguém. Amém, queridos? Tem glória a Deus aí? Eu vou ler uma aqui, Daniel capítulo 2, versículo 14. Daniel capítulo 2, versículo 14. Então, Arioque, o comandante da guarda do rei, saiu para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e bom senso. O resto você quer saber, é só você ler. Como foi que Daniel dirigiu-se a essa autoridade? Quem era ele? O texto diz que ele era um comandante. Amém? Ele era um comandante.
Porque o contexto aqui é que as pessoas não conseguiam dar discernimento a um sonho que Nabucodonosor teve. Amém? Então a ordem foi matar todos. Então o texto diz que Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso, prudência. Então, você percebe que ele demonstrou prudência ao lidar com autoridades estrangeiras. Daniel não estava no seu país, ele estava num país estrangeiro, ele estava na Babilônia. Então, isso nos ensina muito, irmãos. O que a sabedoria pode fazer por mim e por você? Ela nos faz achar graça aos olhos das pessoas, independente da patente dessa pessoa. É essa graça que a gente precisa. E fala, Senhor, me faça achar graça aos olhos das pessoas. Sim, Ele faz. Mas você não pode ser tolo. Você tem que saber entrar e saber sair. Você precisa ter bom senso. Amém, queridos? Um outro exemplo aqui. É 9:24, né? Eu vou pular alguns outros. Eu vou para a segunda parte do versículo que fala: a doçura dos lábios aumenta o ensino. Para mim já é concluindo. Amém? Deixa eu ler Provérbios 15:1, que você já conhece, mas eu quero ler. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Deixa eu ler aqui para vocês. Olha aqui. Ó. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Está vendo? A sabedoria, ela deve ser falada em amor. Então, as palavras gentis abrem portas, irmãos, né, para a verdade, a gentileza. Então, a maneira como eu falo, a maneira como falamos, ela pode edificar ou ela pode destruir. Sabe, Efésios 4:29 traz uma reflexão sobre isso. Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Está falando do quê? A doçura dos lábios aumenta o quê? O ensino. O ensino é aquilo que nós comunicamos. Tudo aquilo que falamos vai comunicar alguma coisa, não vai? É um ensino. Tudo aquilo que você fala é um ensino. Então, veja o exemplo de Jesus, para mim já ir concluindo isso aqui. No capítulo 4, eu não vou ler o capítulo 4 todo, mas é o capítulo 4, de Jesus, 7 até 29. Vou falar isso para estar gravado aqui, amém? João, capítulo 4, versículo 7 até o 29. Jesus e a mulher samaritana. Ali estava um judeu, e os judeus, no contexto histórico, eles odiavam os samaritanos. Odiavam. Se eles tivessem que fazer uma viagem
E essa viagem exigisse que eles passassem por Samaria. Eles davam uma volta enorme para não passar por Samaria, norte da Galileia. Tamanho era o ódio. E essa mulher, ela foi buscar água ao meio-dia, que era um horário onde a probabilidade de encontrar pessoas ali era remota. E quem é que ela encontra? Um judeu chamado Jesus. E você vai lendo o texto e você vai perceber que em todo o tempo Jesus está falando com graça com aquela mulher. Em todo o tempo ela está com o coração muito armado com relação ao judaísmo, com relação à forma como os judeus tratavam o seu povo. Mas em todo o tempo você vai ver Jesus tratando com graça, com doçura de lábios, ensinando aquela mulher. E o final é um final muito lindo, porque no final Jesus leva essa mulher ao arrependimento. É isso que Provérbios 16, 21 fala, queridos. A doçura dos lábios aumenta o ensino. Isso é a comunicação. A minha comunicação com a minha esposa, a comunicação da minha esposa comigo, a minha comunicação com a minha filha, a minha comunicação com você, a sua comunicação comigo, a nossa comunicação entre nós mesmos, a sua comunicação no seu ambiente de trabalho, a sua comunicação no trânsito. Isso é muito impactante. Isso são verdades, né, assim, fundamentais. São virtudes que a gente não pode abrir mão de forma alguma. Importantes. Duas virtudes importantes. A sabedoria do coração, que faz o homem ser prudente. E a outra é a doçura dos lábios, que aumenta o ensino. Então, isso aqui é um exemplo muito impactante. Sabe? Atos 17, não vou ler, mas eu vou falar para estar registrado. Atos capítulo 17, versículo 22 até o 31. O apóstolo Paulo, ele está em Atenas. E lá está, queridos, os sábios, os filósofos, eles estão ali. A nata da sabedoria humana estava ali. E Paulo usou uma linguagem sábia e respeitosa para ensinar aqueles homens. E aqueles homens respeitosamente ficaram ouvindo aquele homem falar com uma boa retórica e de forma muito respeitosa. É só a sabedoria que vem de Deus que pode fazer com que a gente fale e atraia a atenção e o respeito das pessoas sobre aquilo que nós estamos refletindo. Sabe? Então, e para mim fechar o impacto das palavras sábias na vida cristã. Provérbios capítulo 12, versículo 18. Fala de palavras sábias que curam e que restauram. Provérbios capítulo 12, versículo 18. Já estou indo para a conclusão. Há quem fale sem refletir e fere como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Palavras sábias curam e restauram. Então, vamos mudar o nosso comportamento. Vamos mudar o nosso tom de voz. Vamos desarmar os nossos corações.
porque fere, é o que está falando ali. É como uma espada que corta, que machuca. Então, vamos fazer da nossa língua, queridos, um instrumento que produz saúde, um instrumento que cura. Está falando da toda a parte emocional. Eu estava lendo sobre Thomas Edison, o que criou isso aqui, ó. Isso é fato, tá? É fato. E a mãe foi chamada na escola. E a diretora falou: o seu filho é muito lento. Ele é muito lerdo. Ele não pode mais frequentar essa instituição porque ele não consegue acompanhar intelectualmente os alunos dessa instituição. Então, eu sugiro que você leve ele para um ambiente onde seja mais adequado. E quando ela chegou em casa, ele perguntou: mamãe, o que foi que eles falaram de mim? Olha a sabedoria dessa mãe. Filho, isso é fato, você pode pesquisar que você vai encontrar isso. Eles falaram que você é tão inteligente, tão capacitado. Eles falaram que você será uma pessoa muito importante para a humanidade. Então sugeriram que eu mude você para um outro lugar onde você possa ser, né, o que essas palavras estão falando que você vai ser. E o que é que ele foi? O inventor da lâmpada. Mas a língua dos sábios traz cura. Palavras podem destruir, sabe, uma vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de um adulto. Palavras podem destruir, mas palavras sábias também podem construir. Amém? Eu vou terminar dando 2 exemplos. Um de Ruth, capítulo 2, versículo 10 a 13. Ruth, capítulo 2, versículo 10 a 13. Deixa eu ler para vocês. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos teus olhos, a ponto de te importares comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito pela sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido, como deixou o seu pai, a sua mãe, a sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia antes. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja generosamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Está falando aqui, irmãos, da lealdade de Ruth e as palavras gentis que tocaram o coração de Boaz. Está falando da lealdade de Ruth com a sua sogra. As palavras gentis de Ruth para com a sua sogra, isso tocou o coração de Boaz. Isso se chama o quê? Sabedoria. Palavras doces. Isso é muito impactante. Eu encerro com Lucas 23, 24. Lucas 23, 24. O pessoal do louvor pode vir para cá. Está falando de Jesus na cruz.
Lucas 23, 24. Então Pilatos decidiu atender ao pedido deles. Está falando aqui, você lê todo o contexto, mesmo em dor, está falando de Jesus, mesmo em dor, mesmo machucado, falou palavras de perdão. Está falando disso. Todo machucado, humilhado, mas as palavras de Jesus foram palavras de perdão. Então, a verdadeira sabedoria se manifesta não apenas no que sabemos, mas como falamos. É onde se manifesta toda a sabedoria de um homem e de uma mulher. É como se fala. Não é o tanto que se sabe, mas é como falamos. Então, a nossa oração nessa noite é que a gente peça a Deus que nos dê um coração sábio e lábios doces para edificar os outros. Vamos ficar de pé?